Irmãos, a mensagem que quero compartilhar com os irmãos nesta noite tem como título Como avaliar as pessoas corretamente. Ou seja, conceitos justos e padrões corretos na avaliação das pessoas. Nós não queremos ser injustos quando consideramos alguém, quando avaliamos, quando refletimos, quando pensamos sobre alguém. Não é julgar, porque julgar cabe somente a Deus. Mas quando nós avaliamos alguém, nós não queremos ser injustos. E existem, queridos irmãos, parâmetros bíblicos que nós podemos utilizar para considerar uma pessoa. Nós vamos ler a escritura base na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. A palavra de Deus, ela é um manual sobre qualquer assunto que você queira considerar. Capítulo 5, a partir do versículo 13, que diz assim: Se enlouquecemos, é por amor a Deus. Se conservamos o juízo, é por amor a vocês, pois o amor de Cristo nos controla, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconcilie-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Queridos irmãos, esta é a quinta mensagem a respeito da nossa reconciliação com Deus. As outras 4 mensagens estão em nosso site. Se você perdeu alguma delas, ou se você quer rever todas elas, vá para o nosso site e assista essas mensagens para que você tenha uma compreensão completa sobre esse tema. Na realidade, nos últimos domingos, nós estamos sendo desafiados pela palavra de Deus, para que nós manifestemos em nossa personalidade, em nosso modo de ser, traços que demonstrem, que evidenciem os efeitos da nossa reconciliação com Deus. A obra que Deus realizou em nossas vidas,
queridos irmãos, ela aconteceu lá no recôndito de nossas almas, lá no íntimo de nossos corações. Porém, os frutos, as evidências da nossa reconciliação com Deus são frutos públicos. O que está no íntimo da pessoa, só Deus sabe. Porém, quando a pessoa fala, quando ela olha, quando ela gesticula, aquilo que está no coração transparece para o observador. O Senhor Jesus disse a esse respeito em Mateus capítulo 7 e versículo 16: vocês os reconhecerão por seus frutos, ou pelos frutos os conhecereis. Porque, queridos irmãos, os efeitos da nossa reconciliação com Deus, eles são públicos. E eles podem ser vistos de uma maneira concreta, tangível. Porque a partir do momento que nós somos reconciliados com Deus, por meio de Cristo, nós passamos a evidenciar no nosso olhar, no nosso falar, no nosso andar, nos nossos gestos, nós passamos a demonstrar aquilo que ocorreu no nosso interior. Nesta série que nós falamos sobre 4 efeitos da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo Jesus. O primeiro foi apontado no versículo 14 e consiste em uma manifestação emocional, qual seja, nós nos tornamos controlados pelo amor de Cristo. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Não mais controlados pelos nossos próprios sentimentos, pelo raciocínio, pelas nossas paixões, pelas emoções, pelos ciúmes, pelo ódio, pela impaciência, pela ansiedade, por sonhos e desejos pessoais, pelos meus direitos, as minhas razões, as minhas opiniões, os meus conceitos, mas controlados pelo amor de Cristo. E Paulo, é muito interessante que ele faz essa distinção no plural. Ele não escreveu, como em outras escrituras dele, o amor de Cristo me controla. Ele escreveu, o amor de Cristo nos controla. E ao ser utilizado o pronome na primeira pessoa do plural, nós, indica que você e eu estamos incluídos nesse texto. Eu acredito que nós podemos pegar a lupa do Espírito Santo e encontrar o nosso nome aqui nesse texto. Porque nessa expressão, nos controla. Aqui está o seu nome. Aqui está o meu nome. O amor de Cristo nos controla. Aleluia. Porque a partir do momento que nós fomos reconciliados com Deus, nós passamos a ter as condições espirituais e as condições psicológicas para sermos controlados pelo amor de Cristo. O segundo efeito da reconciliação é que nós não vivemos mais para nós mesmos, mas vivemos para Ele. 2 Coríntios capítulo 5
e versículo 15, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas vivam para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso significa que após nós sermos reconciliados com Deus por meio de Cristo, nós deixamos de ser o centro de convergência, de interesses, de atenção, e mais do que isso, o Espírito Santo nos dotou de capacidade mental, de capacidade espiritual, para abrir mão de coisas que outrora eram relevantes, para abrir mão de interesses pessoais, pelos quais em outro tempo nós brigaríamos e iríamos até as últimas consequências. Glória a Deus! E o Espírito Santo transformou o nosso objetivo de vida, viver para Cristo, e por consequência, viver para aqueles pelos quais Ele morreu e ressuscitou. Até aqui, queridos irmãos, esses dois efeitos da nossa reconciliação com Deus, nós já vimos de maneira mais aprofundada nas mensagens anteriores. Nós vamos hoje adentrar ao terceiro efeito da nossa reconciliação com Deus, que é uma coisa incrível. O terceiro efeito da nossa reconciliação com Deus é o seguinte: nós nos tornamos uma nova criação. Bendito seja o Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5 e versículo 16. De modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, não avaliamos a mais ninguém do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado a Cristo desta forma, porque pensávamos em Cristo apenas do ponto de vista humano, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Eu lembro, irmãos, quando eu era criança e brincava assim, naquelas ruas de areia, às vezes a gente desenhava uma linha na areia e falava, a partir daqui ninguém passa. E a gente defendia aquele território a partir daquela linha traçada na areia. Aqui o apóstolo Paulo, ele está desenhando uma terceira linha na areia. E é muito importante, eu fiquei muito assim, satisfeito e confortável, porque ele continua usando o plural nós. Nos e nós. E ele está dizendo, de modo que, de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ou seja, daqui para frente, de hoje em diante, a partir deste momento, glória a Deus, ou desde agora, nós mudamos a nossa forma de avaliação das pessoas, porque a ninguém mais avaliamos do ponto de vista humano, seja quem for, sejam quais forem as condições, ele está falando a ninguém, mas avaliamos do ponto de vista humano. E como isso pode se tornar uma realidade? O segredo, irmãos, para que isso seja realidade, é ver as outras pessoas
através dos olhos de Jesus. Obviamente, isto é possível. O Espírito e a palavra estão trabalhando para que isto seja uma realidade na minha vida e na sua vida. Porém, parece, irmãos, que realmente não é sempre que nós vemos as pessoas como Jesus vê. Os próprios discípulos, especialmente antes da ressurreição de Jesus, raramente eles viam as pessoas através dos olhos de Jesus. Há um texto em Mateus capítulo 9 e versículo 36, os discípulos observavam as multidões em torno de Jesus, porém sem muita compaixão. Em outra oportunidade, eles falaram para Jesus até algumas coisas mais graves, mas aqui diz que Jesus, vendo as multidões, ele se moveu com compaixão sobre elas, porque ele viam pessoas que foram enganadas, pessoas que estavam desamparadas e pessoas que estavam cansadas, desgarradas e andavam como ovelhas sem pastor. Em João capítulo 4 e versículo 35, os discípulos viram as pessoas como caricaturas do tipo que nós enfrentamos em filas, o próximo, o próximo, o próximo. Porém, Jesus não viu as pessoas sem nome, sem nomes e sem rostos. Jesus viu as pessoas compondo campos que estavam brancos para a colheita. E ele disse: façam isso com muita urgência. Glória a Deus. Vá atrás dessas pessoas com muita pressa. Não dá para esperar 4 meses. Novamente, irmãos, em Mateus capítulo 15 e versículo 32, os discípulos viram uma multidão faminta e numa outra situação, porque esta é a segunda multiplicação dos pães, em uma situação semelhante, eles até pediram: mestre, despede a multidão. Mas Jesus se preocupou o suficiente para alimentá-los, ao invés de enviar cada um para que se virasse com comida como pudessem. Jesus diz: eu não posso despedi-los em jejum, para que não desfaleçam no caminho. Ele disse: eu tenho compaixão da multidão. Em outras vezes, irmãos, Jesus surpreendeu seus discípulos, porque eles tendiam a ver as pessoas com olhos diferentes do que Jesus fazia. E eu fiquei pensando, irmãos, que nós podemos cair na mesma armadilha de avaliar as pessoas sob pontos de vistas, sob conceitos humanos. Na igreja de Laodiceia, ou melhor, para a igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus, no Apocalipse, na carta dirigida a esta igreja, ele disse: aconselho-te que compres colírio, a fim de ungires os teus olhos
para que vejas. Vamos nesta noite, irmãos, enquanto nós ouvimos e meditamos nesta palavra, vamos pedir que o Senhor transforme esta palavra em colírio para os nossos olhos. Para quê? Para que nós possamos ver todas as pessoas através dos olhos de Cristo. E nesta passagem, irmãos, o apóstolo Paulo nos ajuda a entender o que isso significa. Ele está dizendo que nós não tratamos mais as pessoas de uma maneira que esteja de acordo com a nossa própria opinião, com os nossos próprios interesses, ou para obtenção de vantagens pessoais ou materiais. Ele está dizendo que por efeito da reconciliação com Deus em Cristo, houve um desapego com o padrão do mundo, com os conceitos do mundo, e ele diz ainda que tenhamos considerado a Cristo dessa forma, porque eles avaliavam que Cristo seria um libertador político e por consequência econômico, e que os libertaria do jugo do Império Romano. Ele diz: agora tudo mudou, e nem mais era objetivo primeiro a presença física e corporal. Aqueles crentes não tinham mais como meta a presença física e corporal de Jesus. Aleluia, aleluia. Porque, irmãos, a nossa reconciliação com Deus nos dá capacidade para ter uma nova visão da vida, uma nova visão do mundo, uma nova visão das pessoas. A nossa reconciliação com Deus em Cristo nos capacita, nos habilita para desenvolver conceitos divinos, padrões divinos a respeito das realidades da vida, a respeito do mundo, a respeito do presente e a respeito do futuro. Agora, é muito interessante, porque Paulo não está dizendo que isso vai acontecer à medida que nós cresçamos em santificação. Ele não está vinculando isso ao nosso crescimento na fé, na graça e no conhecimento. Ele está dizendo que a partir do momento da nossa reconciliação com Deus em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. Nós passamos a ter uma nova visão das pessoas, que nos permite a não mais avaliar ninguém segundo o ponto de vista humano. Aleluia. Glória a Deus. Nós que estamos buscando a santificação, mas cada vez que nós olhamos a palavra, nós falamos: opa, ainda está precisando mexer aqui, deixa eu apertar esse parafuso, opa, vou precisar passar uma lixa aqui, e agora vai precisar ser uma lixa mais grossa. Estamos em processo de santificação, estamos em processo de crescimento na graça, crescimento na fé, crescimento no conhecimento de Deus. Porém, aqui, não é em razão dessas coisas, mas é em razão imediata da nossa reconciliação com Deus em Cristo. Isto é maravilhoso, irmãos. Então, não é que vai acontecer, à medida que nós vamos crescendo na santificação, na fé, na graça, no conhecimento, ele está dizendo que ao sermos reconciliados com Deus em Cristo, nós nos tornamos uma nova criatura. E ao sermos feitos novas criaturas,
nós fomos habilitados a ter um pensamento, uma avaliação, uma consideração diferente das pessoas que nós olhamos, que nós vemos, que nós avaliamos. Aleluia. Então, Paulo está dizendo que depois dele e nós termos sido reconciliados com Deus em Cristo, passamos a ver as pessoas, a avaliar as pessoas de uma maneira que tem como parâmetro a nossa própria posição em Cristo. Glória a Deus. Quando nós olhamos para tudo isso, irmãos, parece que ser um cristão autêntico torna-se cada vez mais difícil, mais opressivo e quase impossível de se viver esse tipo de vida cristã. E podemos dizer que é realmente impossível viver esse tipo de vida quando analisado pela ótica humana. Porém, quando nós nos rendemos ao amor de Cristo, e nós nos deixamos ser controlados pelo amor de Cristo, nós não vivemos mais para nós mesmos. E ao nos tornarmos então esta nova criatura, ou nova criação, nós recebemos, irmãos, uma nova estrutura psicológica que permite que nós não mais avaliamos a ninguém de acordo com conceitos do ponto de vista humano. Ou seja, a nossa reconciliação com Deus em Cristo nos dá um suporte psicológico superior, a ponto que nós consideramos o outro superior a nós mesmos e estamos dispostos a dar o primeiro lugar para ele. Isso se torna, queridos irmãos, algo tão forte em nosso interior, a ponto de Paulo escrever em 1 Coríntios, capítulo 10 e versículo 24, que ninguém deve buscar os seus próprios interesses, e sim os interesses dos outros. Ele está dizendo, irmãos, que com a nossa reconciliação com Deus em Cristo, os nossos pensamentos estão prioritariamente voltados não para nós mesmos, não para o nosso próprio umbigo, não para o nosso próprio bem-estar, mas estão voltados para aquilo que é melhor para o nosso próprio próximo. É claro que nós amamos a nós, porque Jesus falou que nós temos que amar a nós mesmos. O próprio Jesus falou isso. É claro que nós pensamos em nós mesmos, porém, ao pensar em nós mesmos, pensamos com a mesma ênfase, pensamos com o mesmo interesse, pensamos com a mesma paixão em que pensamos naquilo que é melhor para o nosso irmão, que é melhor para o bem-estar do nosso próximo. E aqui o que eu estou entendendo é que em uma disputa nós damos a primazia ao nosso próximo. Aliás, irmãos, em Filipenses capítulo 2, isso é tratado de uma maneira mais ampliada, em um paralelo com a humildade de Cristo e a grandeza de Cristo. Veja essa escritura, como diz: por estarem unidos com Cristo, vocês são fortes, o amor dele os anima e vocês participam do Espírito de Deus. E também são bondosos e misericordiosos uns para com os outros. Então peço que me deem a grande satisfação de viverem em harmonia, tendo um mesmo amor
e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal, ou seja, não sejam egoístas, ou por desejos tolos de receber elogios, ou seja, não tentem impressionar ninguém, mas sejam humildes e considerem os outros superiores a vocês mesmos, ou seja, considerem os outros mais importantes que vocês. Que ninguém procure somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Preocupe-se também com os interesses alheios. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Jesus tinha, a mesma atitude demonstrada por Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos homens, e vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra, e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, o Pai. Queridos irmãos e irmãs, absolutamente nada do que eu estou falando e lendo pode desenvolver-se em nosso jeito de ser, em nosso caráter, em nossa personalidade, por conta própria, ou por força do pensamento positivo, ou de algum esforço mental, ou de alguma programação neurolinguística, ou de alguma terapia. Porque esse sentir, dentro deste padrão estabelecido nas Escrituras, somente pode ser resultado da nossa reconciliação com Deus em Cristo. Porque aqui, exatamente, Paulo chega a uma segunda conclusão, que é uma conclusão inusitada, que é uma conclusão explosiva, quando ele diz que se alguém estiver em Cristo, essa pessoa é uma nova criação. Veja, irmãos, Paulo está falando da possibilidade de uma pessoa, não importa qual seja a sua idade, não importa quais sejam os traumas que ela já experimentou durante a sua vida, não importa os seus pecados, não importa a sua vida pregressa. Paulo está falando que uma pessoa que estiver em Cristo, que ela torna-se uma pessoa completamente nova, com novos sentimentos, novos pensamentos, novos comportamentos, novos objetivos, novos sonhos, novas ações, porque quem está em Cristo se torna uma nova pessoa. Aqui, irmãos, é o mesmo novo nascimento do qual Jesus falou para Nicodemos, em João capítulo 3 e versículo 4, ao que Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Jesus respondeu, versículo 5, em verdade te digo,
quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Então, queridos irmãos, quando alguém é reconciliado com Deus em Cristo, ou quando alguém, vamos colocar isso no passado, quando alguém foi reconciliado com Deus em Cristo, a velha pessoa faleceu, morreu, porque ela foi crucificada com Cristo, e surgiu um novo homem, uma nova mulher, com uma nova natureza, que é a natureza divina, com uma nova personalidade, que é a mente de Cristo, com um novo caráter, que é a evidência do fruto do Espírito, e com o seu temperamento controlado pelo amor de Cristo. Porque ela morreu com Cristo, e ela ressuscitou também com Cristo, para uma nova criação. Isso é algo, irmãos, que a psicologia não pode fazer. Isso é algo que a psiquiatria não pode fazer. É uma transformação que a dogmática penal e as ciências da criminologia não podem fazer com os presidiários. Mas é um milagre que todos aqueles que participam do novo nascimento em Cristo, que são reconciliados com Deus em Cristo, não importando a sua vida pregressa, não importando o quanto tenham afundado no lamaçal do pecado, experimentam o milagre de serem um novo homem e uma nova mulher. Aleluia. O que acontece é que Deus pega o seu bisturi e Ele remove aquele coração perverso, aquele coração maldoso, aquele coração criminoso, aquele coração até então duro, rebelde, egoísta. A Bíblia chama de coração de pedra. E o Pai faz a cirurgia, e Ele faz um transplante completo, total e definitivo, porque Ele substitui aquele coração enfermo, aquele coração doente, por um coração limpo, um coração macio, um coração dócil, um coração sensível. Vejamos em Ezequiel capítulo 36, como Deus realiza isso. Capítulo 36, a partir do versículo 25. Primeiro, ele borrifa água limpa. Ele joga a água limpa. Oh, aleluia! Como Ele está jogando sobre nós nesta noite. Borrifarei sobre eles água limpa, e purificarei de todos os seus ídolos e de todas as coisas nojentas que vocês têm feito. Eu lhes darei um coração novo. Deus está falando, aleluia, aleluia. Ele está dizendo: eu não vou mandar anjo fazer isso. Eu mesmo vou derramar água limpa. Eu mesmo lhes darei um coração novo, e porei em vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, desobediente, e lhes darei um coração bondoso, obediente. Porei o meu espírito
dentro de vocês e farei com que obedeçam as minhas leis e cumpram todos os mandamentos que lhe dei. Aí vocês viverão na terra que eu dei aos seus antepassados. Vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Eu os livrarei de todas as coisas que o tornam impuros. Darei ordem para que haja bastante trigo e assim não haverá mais tempo de fome no meio de vocês. Aumentarei a produção de frutas e a produção das plantações de cereais, de modo que não haverá mais épocas de fome que façam vocês passarem vergonha no meio das outras nações. Aleluia! O meu povo nunca mais será envergonhado. O meu povo nunca mais será envergonhado. Aleluia! Um novo coração, um espírito novo, completamente novo. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, receber esse novo coração que nos é dado sem feridas, sem mágoas, sem dores, para que nós possamos adorar o Senhor de todo o nosso coração e também para que nós possamos amar o próximo de todo o nosso coração. Eu fiquei pensando, será que nós estamos disponíveis para a intervenção de Deus? Será que nós realmente queremos que Ele nos mude? Será que não vai ser chato ter este coração dócil, este coração amável, este coração sensível, esse coração que leva desaforo para casa, esse coração manso, esse coração paciente? É claro que não é coisa fácil, irmãos, para nenhum de nós, mas a palavra de Deus garante que é gratificante para aqueles que foram intervencionados pelo Espírito Santo, porque literalmente nós somos transformados em uma nova criatura. Aleluia! Se você quer realizar esse transplante para receber um coração novo, é muito simples. É muito simples. É somente render-se ao Senhor. Crer no Senhor nós já cremos. Aleluia! E vão começar a acontecer fenômenos na sua vida, a começar pelo processo de salvação, sendo uma realidade no seu entorno. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua família. Eu quero empenhar hoje uma palavra do Espírito Santo, que se você voluntariamente deitar-se na mesa cirúrgica e deixar que o Senhor realize esse transplante, quando você despertar, você vai começar a ver a salvação de toda a sua família. Oh, glória a Deus! Estou falando de salvação em massa. Aleluia! Glória a Deus! Eu escrevi uma oração aqui para nós falarmos. Nós vamos falar todos juntos esta oração. Vamos começar? 1, 2, 3. Ó Senhor, obrigado pela promessa em tua palavra de um novo coração. Eu realmente preciso de um coração novo e de um espírito novo. Coloca em mim um coração disposto a amar, disposto a perdoar e disposto a glorificar-te. Ao longo da vida foram tantas palavras amargas, tantos machucados em meu coração, há feridas que ainda sangram,
Mas agora, nesta hora em que recebo a tua palavra, eu quero perdoar a todas essas pessoas que me feriram e declarar sobre elas a tua bênção. Eu estou disponível para a cirurgia e rogo por um novo coração, em o nome de Jesus. Amém. 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 Agora, irmãos, eu gostaria de falar sobre uma constatação que é uma realidade. Há pessoas que já receberam um novo coração e receberam um espírito novo e já estão salvas e remidas e já são novas criaturas em Cristo. Porém, ao longo da vida, elas têm sido enganadas por Satanás. É uma estratégia do maligno. Dia após dia, o inimigo desenvolve uma estratégia voltada para as emoções da pessoa. Não é algo que está na alma, é algo apenas psicológico, para que elas pensem, falem, tenham desejos e até ajam como se não tivessem recebido a natureza divina, como se ainda não tivessem recebido o novo coração, como se ainda tivessem aquele coração de pedra, e como se ainda o velho homem ou a velha mulher não tivessem falecido com Cristo e sido sepultado com Ele. Eu vou dar um exemplo para os irmãos entenderem bem isso. Há pessoas que fazem amputação de um braço, de uma perna, mas elas ainda sentem dores naquela perna que foi amputada por uma questão psicológica. Elas não têm o braço, mas psicologicamente elas sentem como se aquele braço ou como se aquela mão estivessem doendo, quando elas não têm mais aquele membro que foi amputado. Satanás tem feito isso com muitas pessoas que já são novas criaturas, que já receberam um novo coração, que já receberam um novo espírito. Porém, a ação maligna, a estratégia maligna de Satanás nas emoções daquela pessoa, para que elas pensem e falem e tenham ações e tenham desejos como se não tivessem recebido a natureza divina, como se ainda estivessem com aquele velho coração endurecido, como se ainda fossem aquele mesmo velho homem, aquela mesma velha mulher, e não tivesse morrido com Cristo e ressuscitado com Ele para uma nova criatura ou uma nova criação. Quando a garantia da palavra é que, por efeito da nossa reconciliação com Cristo, nós somos uma nova criação. Voltemos a ler 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 37, nesta tradução NVT, que diz assim: logo, todo aquele. Todo é uma palavra inclusiva. Não há excluído. Todo aquele. Será eu? Sim, é você mesmo. Logo, aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A vida velha acabou e uma nova vida teve início.
A Bíblia também diz em Colossenses capítulo 3, versículo 3, pois vocês morreram para esta vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Não deixe o inimigo enganar você, para que você se sinta, para que você pense, e para que você haja como o velho homem, ou a velha mulher que você foi. Não deixe o inimigo enganar você, porque você é uma obra nova nas mãos de Deus, uma obra perfeita, uma obra completa, uma obra acabada, uma obra que teve começo, teve conclusão. Porque, irmãos, nós não fomos simplesmente melhorados para que fôssemos ou sejamos pessoas menos ruins do que éramos antes de conhecer a Cristo. Nós estamos em processo de crescimento espiritual, sim, estamos, mas a obra, ela foi perfeita, completa, acabada e concluída. O texto com o qual nós podemos nos apegar, João capítulo 19, versículo 28 em diante, que relata o seguinte: depois, sabendo Jesus que já todas as coisas estavam terminadas, para que a Escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Estava, pois, ali um vaso cheio de vinagre, e encheram de vinagre uma esponja, e pondo-a num ensopo, lhe achegaram a boca. E quando Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Estas foram as últimas palavras de Jesus na cruz. E elas são significativas, para que nós entendamos que a obra do Calvário em nossas vidas é uma obra perfeita, completa, acabada, consumada, concluída. Está consumado. Tem a ideia, queridos irmãos, de conclusão, e significa foi e para sempre está consumado. Você não pode deixar o diabo te enganar. A obra do Calvário na sua vida é uma obra completa e acabada. A tradução, irmãos, do grego para o português desta palavra está consumado é tetelestai. Tetelestai. Aleluia. Que foi a conclusão da maior obra já realizada nesta terra, que foi a reconciliação do ser humano com Deus. Para que os irmãos tenham a ideia do significado dessa palavra, tetelestai, era uma palavra afixada na porta do cárcere, com uma lista de todos os crimes, de todos os débitos pelos quais o indivíduo era preso. Era uma espécie de libelo acusatório. E quando o prisioneiro terminava de cumprir o seu tempo de prisão, aquela folha de débitos, ela era selada com esta palavra tetelestai, que significa está tudo pago, está tudo consumado, está tudo concluído, o débito está pago, a dívida está acabada. A nossa dívida era impagável. Tempo nenhum de prisão poderia pagá-la. Porém, quando Cristo pagou, Ele se apresentou em nosso lugar, Ele consumou a obra, tetelestai. Está tudo pago. Nós não devemos nada. Satanás não pode acusar você, para que você se sinta um velho homem, para que você se sinta uma velha mulher,
para que você tenha comportamento de velho homem. Aleluia. Nós fomos feitos novas criaturas, completamente novas. O velho homem e a velha mulher morreram com Cristo e foram sepultados com Ele. Aleluia. Estou lembrando daquela irmãzinha que passava todos os dias em frente ao cemitério, quando voltava da igreja, e dois rapazes falaram: vamos fazer uma pegadinha para essa velhinha. E eles acompanharam a velhinha com a sua Bíblia lá. Eles acompanharam a velhinha e perguntaram: a senhora não tem medo de passar aqui em frente ao cemitério? E ela disse: no tempo que era viva eu tinha. Se alguém está em Cristo, morreu. O velho homem morreu. Aquele velho homem quer ficar virado, morreu. Não deixe Satanás enganar você, para que você sinta a dor de algo que você não tem mais. Aleluia. O velho coração foi removido. Eu não posso mais sentir a ira que eu tinha no velho coração, o ódio que eu tinha no velho coração, nesse novo coração que o Senhor me deu. O que a palavra e o Espírito Santo quer nos levar a compreender é que, por efeito da nossa reconciliação com Deus em Cristo, ocorreu uma transformação. Nós fomos transformados em uma nova criatura, em uma nova pessoa. Recebemos a natureza divina e recebemos a mente de Cristo. E a natureza divina e a mente de Cristo geram em nós capacitações sobrenaturais. E nós recebemos capacidade para pensar de forma sobrenatural, para falar de forma sobrenatural, para agir de forma sobrenatural, porque nós definitivamente não somos deste mundo. Aleluia. Glória a Deus. E a palavra de Deus, irmãos, confere toda honra e toda glória ao Senhor, porque tudo isso veio dele e não de nós. Efésios, e nós terminamos com esse texto, capítulo 2, versículo 11, diz: naquele tempo, vocês viviam afastados de Cristo. Não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. Viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Agora, porém, estão em Cristo Jesus. Antigamente estavam distantes de Deus, mas agora foram trazidos para perto dele por meio do sangue de Cristo, porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo, ao derrubar o muro da inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si esses dois grupos, uma nova humanidade. Assim, ele os reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês, que estavam distantes dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai, pelo mesmo Espírito. Então, irmãos, o terceiro efeito da nossa reconciliação com Deus em Cristo é que nós nos tornamos uma nova criação. Como disse no início desta mensagem, nós estamos sendo desafiados, todos nós,
para que nós tomemos algumas medidas concretas e apliquemos as coisas que nós aprendemos nas últimas 5 semanas em que estamos concentrados na reconciliação, nos efeitos da reconciliação com que fomos reconciliados com Deus em Cristo Jesus. E eu termino esta noite com a mesma pergunta que apresentei no início, na primeira mensagem que preguei a respeito da reconciliação. O que você vai fazer com o ministério da reconciliação? O que eu vou fazer com este tesouro que Ele colocou neste vaso de barro que sou eu, para que a glória e a excelência deste poder seja dele e não minha, mas que está depositada neste vaso de barro que sou eu? O que eu vou fazer com o poder da reconciliação? O que você vai fazer com o ministério da reconciliação? Vamos, irmãos, dar novos passos no nosso relacionamento com Jesus. Vamos subir alguns degraus. Vamos chegar mais perto. Vamos deixar que a sua luz reflita em nós com maior brilho. Porque quanto mais nós nos aproximamos dele, menos opaco nós somos, para que o brilho da sua luz brilhe por nosso intermédio. Por favor, curve a sua cabeça para um momento de oração. Temos entendido, Senhor, sim, temos entendido os efeitos em nossas vidas, caráter, personalidade, emoções, sentimentos, os efeitos da reconciliação com que fomos reconciliados com Deus, o Pai, por intermédio de Cristo. Porém, Senhor, muitas vezes nós nos sentimos e até agimos como se ainda fôssemos da velha natureza, quando já somos novas criaturas, por efeito da reconciliação com que fomos reconciliados nesta obra maravilhosa, perfeita, completa, consumada. Mas nesta noite, em que o Espírito Santo descortina esta verdade, as nossas mentes e o nosso entendimento são iluminados com esta verdade, para que nunca mais nós sejamos enganados pelo inimigo dentro desta ação maligna, para que nós nos sintamos como pessoas que ainda estão com aquele coração de pedra. Ó Senhor, nós temos entendido a Tua palavra ao recebê-la com alegria nesta noite, e pelo poder do Espírito Santo entendê-la. Aleluia! Palavra, Senhor, que está permeando todo o nosso corpo, espírito e alma. Aleluia! Aleluia! Palavra, Senhor, que é água limpa, água que santifica. Aleluia! Água, Senhor, que traz alívio. Água, Senhor, que refrigera. Oh, aleluia! Nós nos sentimos, Senhor, ajudados pelo Espírito Santo nesta noite, para empreender, Senhor, esta caminhada. Oh, aleluia! E subir, Senhor, esta escada, degrau a degrau, mas subir e estar cada vez mais perto de Ti. Esta é a nossa meta.
Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu oro por cada irmão, por cada irmã, para que as nossas deficiências, Senhor, sejam supridas, para que nós sejamos ajudados em nossas fraquezas pelo Espírito Santo, e possamos, Senhor, a partir de hoje, colocar, Senhor, esta palavra em operação, colocar, Senhor, esta palavra em prática, em operatividade, em cada olhar, em cada pensar, em cada avaliação, em cada consideração, para com aqueles todos, olhando para eles e os avaliando pelos olhos de Cristo. É o que nós te pedimos, é o desejo de nossas almas. Ajuda-nos, Senhor, para que nós viabilizemos isso como novas criaturas que somos em Cristo Jesus, nascidos de novo, não nascidos novamente do sangue ou da carne, mas verdadeiramente nascidos da água e nascidos do Espírito Santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Por favor, levante a sua mão e agradeça, fale uma palavra de gratidão a Deus por esta obra maravilhosa que Ele está fazendo em nossas vidas. Oh, aleluia! Que grande amor, Senhor, que Tu tens para conosco, trabalhando, Senhor, em nosso interior. São tantos anos, ó Espírito Santo, são tantos anos, Espírito Santo, mas o Senhor continua tendo a mesma paciência, como da primeira vez. O Senhor nos trata como da primeira vez que nós te vimos. Somente o Senhor poderia ter esta paciência para conosco. Mas nós abrimos os nossos corações nesta noite em uma atitude de reconhecimento, em uma atitude de gratidão, em nome de Jesus Cristo, em nome do Senhor.